Você já ouviu falar de um lugar onde os mortos não eram enterrados, mas deixados para serem devorados por aves carniceiras? Lugares altos, silenciosos, isolados e destinados a receber apenas os que já não respiram. Essas construções, conhecidas como Torres de Silêncio, guardam um dos rituais funerários mais misteriosos e chocantes da história. Hoje, você vai descobrir o motivo, a origem e como esse costume foi levado ao extremo, menos até ser quase banido. As Torres de Silêncio fazem parte das tradições do zoroastrismo, uma das religiões mais antigas do mundo, com mais de 3.000 anos de existência. Essa fé nasceu na antiga Pérsia, atual Irã, e moldou não apenas crenças espirituais, mas também costumes que pareciam para os do fora incompreensíveis. Para os zoroastristas, terra, água e fogo são elementos sagrados, e um corpo humano em decomposição seria algo impuro. Por isso, enterrar ou cremar um cadáver não era apenas uma prática indesejada, era considerado um pecado contra a própria natureza. A solução encontrada foi algo que para nós pode soar bizarro, mas para eles era um ato de profundo respeito. Criar enormes torres circulares, erguidas em locais isolados, muitas vezes no alto de colinas ou no meio de desertos. Essas estruturas eram abertas no topo, e ali os mortos eram colocados, expostos ao sol e ao vento. Em pouco tempo, urubus e águias surgiam para devorar a carne, deixando apenas ossos limpos. O processo não era visto como cruel, e sim como uma última contribuição do falecido para a vida na terra. O corpo, agora vazio de espírito, serviria para alimentar outras criaturas, sem poluir o solo, água ou o ar. Uma vez que as aves terminavam seu trabalho, os ossos secos pelo calor eram recolhidos e colocados em um poço central, dentro da própria torre. Esse poço, chamado de ossuário, era profundo e protegido, para que os restos se desintegrassem lentamente com o tempo. Imagine a cena: um grupo de familiares subindo uma colina, carregando o corpo do ente querido, coberto por um pano branco. O silêncio absoluto, quebrado apenas pelo bater de asas e o som agudo das aves sobrevoando. Lá em cima, sacerdotes especializados recebiam o corpo e o colocavam no local exato. Poucos minutos depois, dezenas de urubus desciam, cumprindo o que para eles era apenas instinto, e para a religião, um ato sagrado. Por séculos, esse ritual foi praticado em regiões da Pérsia, Índia e até no Paquistão. Porém, o avanço das cidades, o crescimento populacional e as novas leis sanitárias começaram a colocar pressão contra a tradição. Muitos consideravam a prática inaceitável, vista como insalubre e até desumana. Na Índia, por exemplo, um problema inesperado acelerou o fim dessa prática: o desaparecimento dos abutres. Esse sumiço não foi natural. Um pesticida usado na pecuária, chamado diclofenaco, começou a envenenar essas aves. Quando elas comiam carcaças de animais tratados com o produto, morriam rapidamente. Em poucas décadas, a população de abutres despencou, tornando impossível manter o ritual no mesmo ritmo de antes. Sem essas aves, os corpos permaneciam por dias, e o processo perdia seu sentido original. Hoje, algumas torres de silêncio ainda existem, especialmente na Índia e no Irã, mas quase todas estão em desuso ou restritas a comunidades muito pequenas e isoladas. Em muitos lugares, os zoroastristas passaram a adotar outros métodos, como cremação elétrica, tentando preservar o respeito à natureza, sem ferir as leis modernas. As Torres de Silêncio são um lembrete poderoso de como a morte pode ser encarada de formas completamente diferentes ao redor do mundo. O que para alguns é visto como macabro, para outros é um gesto de pureza, de harmonia com o ciclo da vida. No fim, a pergunta que fica é: até que ponto estamos dispostos a aceitar tradições que desafiam nossos próprios conceitos de vida e morte? E você, teria coragem de visitar uma torre de silêncio?